Da hora. Fácil, hein? Cleiton, Anderson. Fácil. Convidem seus amigos para participar com a gente, interagir com a gente. Quanto mais pessoas, maior a interação de vocês, mais interessante também fica a live. Para a gente já dar uma introduzida, para ficar mais fácil, nós pegamos algumas perguntas ao longo da semana, né, vinda de alguns clientes ou de alguns amigos, de alguns outros professores também que tendem a escutar bastante isso dentro de sala de aula, pela internet. E vamos começar seguindo alguma dessas perguntas e posteriormente, conforme vocês têm alguma dúvida e vão colocando aqui pra gente, o Murilo vai respondendo e interagindo diretamente com a pergunta de vocês, tá? O Kleber já mandou uma legal pra gente, bacana, a gente vai falar sobre isso também, tá? Vou começar respondendo logo, o Murilo vai responder logo essa pergunta sua aqui. Então, pessoal, é o seguinte, então dando continuidade aí a estratégia, esse projeto de levar informação para melhorar a qualidade de vida de maneira geral das pessoas, vamos dessa vez, né, a Carol Marçal, que estava programada para ser essa semana, tá gripada, ficou ruim da gripe, ficou sem voz, e a gente já tinha esse bate-papo formatado e acabamos invertendo a ordem, né? Então semana que vem está o Dr. Paulo S. falando sobre o impacto do exercício físico na circulação, né? Para trabalhar questão de varizes, de veia, artérias e uma pancada de coisas super interessante, um bate-papo super interessante, como foi o do Poleto, como vai ser hoje também com o Murilo. A abordagem hoje aqui são dúvidas gerais das pessoas em relação ao exercício físico na academia, e então a gente vai abranger diversos assuntos. Fiquem totalmente à vontade para perguntar e participar, tá? O Poleto levantou semana passada, na atualização, né, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, sobre a quantidade de exercícios para ser feito na semana. E isso mudou para 150 minutos, intensidade moderada a vigorosa, também treinamento de força, no mínimo 2 vezes a semana, 2, 3 vezes a semana, e treinamento de flexibilidade. Tá? Então hoje a Organização Mundial da Saúde abrangeu várias capacidades físicas para serem trabalhadas ao longo da semana e não só atividades leves como era colocado há um tempo atrás. Por que isso acontece? Por que a gente vai debater esses assuntos, essas dúvidas aqui com vocês? Justamente porque o exercício físico, para você ter uma ideia, tem um dado aí de uma pesquisa que se você fizer 10 minutos de atividade física, não exercício físico, depois o Murilo explica a diferença para vocês, 10 minutos na semana você pode diminuir até 18% o risco de mortalidade. Se movimentar, né? Fazer alguma coisa, atividade é qualquer coisa que você faz, desde que você não esteja sentado. Né? Exatamente. Então é isso aí que o Murilo falou, que a atividade física é qualquer coisa que você se movimente. Exercício físico é esse movimento com critério, direcionado, especificidade. Né? Então 75% das mortes são reduzidas quando você alcança essa ideia da Organização Mundial da Saúde, e 40% da mortalidade é reduzida quando a gente fala em riscos coronarianos. Então o impacto do exercício é muito, muito considerável. Bastante. Né, Murilo? Então, para começar, vamos para a primeira. Tem até um instituto de medicina que preconiza treinar uma hora por dia de intensidade moderada. É isso aí. Então, assim, realmente as coisas mudaram, melhoraram bastante. Os estudos estão cada vez mais se atualizando, muito estudo na área da educação física, da saúde, qualidade de vida, e vamos trazer algumas informações dessas aí para vocês agora. Então, Murilo, uma pergunta bem comum, acho que a gente escuta bastante na academia: alongamento. A gente já conversou até sobre isso essa semana. Uhum. É importante fazer alongamento realmente? Ou trabalhar a flexibilidade? O pessoal fala sempre em cima de alongamento, mas é importante trabalhar a flexibilidade. E como? Antes do treino, depois do treino de musculação, antes da corrida, depois da corrida? Como que funciona essa questão de alongamento, flexibilidade? Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo aí. Bom, responder a pergunta aqui do Renato. O alongamento, sim, ele é importante. Ele pode ser muito usado para aquecimento, para começar a aquecer o seu corpo, aumentar a temperatura corporal.
e quando a gente fala em alongamento, a gente automaticamente tem que falar em flexibilidade, porque são duas coisas que andam juntas. Quando a gente fala um pouco de alongamento, a gente pode usar ele como se fosse de baixa intensidade. Talvez o alongamento em si, alguma coisa mais rápida, um alongamento balístico, ele vai servir mais para o alongamento, para a musculatura voltar naquele comprimento natural dela, melhorar também o retorno dos metabólicos que fica acumulado, ácido lático, sódio, potássio, essas coisas que ficam acumuladas na musculatura. Tá, e quando a gente vai começar uma atividade na musculação, é viável, é importante, é necessário fazer alongamento ou não? Tem outras Depende. Tá. Depende muito. Por quê? Vamos supor que o Renato é um indivíduo que tem muita mobilidade, ele tem muita flexibilidade. Então, para determinado indivíduo que tem hipermobilidade, ou muita mobilidade, ou bastante flexibilidade, eu acho que não vai ter necessidade de fazer dar tanta ênfase, né, nessa série de flexibilidade. Talvez o alongamento, em si, um aquecimento mais específico para o que você vai fazer na sessão de treino seja mais interessante do que você alongar. Agora, se você é um cliente, um atleta que tem pouca flexibilidade, pouca mobilidade, que vai exigir isso no seu esporte ou no seu dia a dia, como um chute de futebol, né, um batido de vôlei, com certeza a pessoa ela vai precisar dessa flexibilidade. Até porque a flexibilidade, quanto maior você tem, quanto maior a mobilidade que você tem de uma articulação, maior vai ser a sua produção de força. Então você vai desenvolver mais força, você vai desenvolver mais velocidade, por exemplo, na corrida, se você for bem flexível de membros inferiores, que é a ênfase da corrida, né, a maioria. Então, melhora a coordenação, melhora a economia de energia também na corrida. Então, a flexibilidade ela é importante, como o aquecimento é importante também, a gente tem vários estudos falando isso. Eu gosto muito não necessariamente precisa ser o alongamento para aquecimento, você pode fazer em um momento diferente. Pode. Tá. Posso colocar, por exemplo, no meio do treino, como se eu quisesse, a gente usa muito o termo exercício auxiliar. Por exemplo, seria um exercício que estaria preparando você para a próxima sequência de exercício. Então poderia ser um alongamento, uma série de mobilidade, alguma coisa assim. Inclusive o Dirceu perguntou aqui o que é a mobilidade. Mobilidade, ela está dentro da flexibilidade, ela é um componente da flexibilidade. Quando a gente fala em flexibilidade, a gente tem que falar em mobilidade, elasticidade, plasticidade e maleabilidade do tecido, né? Elasticidade seria a mesma coisa que um elástico, você alongar esse elástico, soltar ele vai voltar na posição natural dele. E ele pode ser plástico também. Se eu ficar com esse elástico alongado aqui durante muito tempo, a hora que eu soltar ele não vai voltar na posição inicial. Ele vai ficar alongado. Então, de certa forma, quando a gente quer flexibilidade, a gente tem que ser plástico, né? Porque a gente quer aumentar o tamanho desse músculo, né? A gente quer voltar ele a ter saúde, né? Igual uma criança mesmo. A criança põe o pé na boca, faz coisas que tem. Ele falou isso agora, acho que um comentário interessante, que é a questão de voltar a ter saúde, porque o músculo encurtado, ele é um músculo fraco. Então, assim como um hiperalongamento não é interessante, uma hipermobilidade também pode ser um problema, pode ser uma frequência de lesões, como você falou no começo. Sim, eu tinha uma aluna aqui também e ela tinha muita mobilidade, então não faz sentido alongar ela, não tem sentido, não tem necessidade, só mesmo, então depende, né? Depende mesmo se o cliente, o atleta, ele precisa disso, né? E não necessariamente tem que ser antes do treino, depois do treino, pode ser momento separado. Não, pode ser momento separado, pode ser antes, pode ser depois. Talvez a flexibilidade antes de uma série de força, de uma sequência de força, talvez não seja legal. Legal. Porque perde cerca de 7 a 8% na força. Legal. Mas, em contrapartida, se você tem encurtamento muscular, talvez você não vai desenvolver a sua força máxima. Você conseguiria pegar muito mais peso se você tivesse. Em resumo, se você tiver a possibilidade de fazer esse treino de flexibilidade em um momento distinto, legal, não vai influenciar. Caso contrário, pode aplicar no treino, porque a maioria das pessoas procuram para qualidade de vida. E é importante, o aquecimento é importante. Gosto de comparar muito com como se fosse um carro de Fórmula 1, uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. Não sei se vocês já assistiram, mas antes de dar a largada, de começar a corrida de verdade, eles fazem uma volta de aquecimento. Para quê? Para eles envolver
a máxima velocidade do carro dele, né? Para ele chegar na velocidade máxima. O nosso corpo é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente está numa sessão de treino, quando a gente vai treinar, o ideal é a gente desenvolver performance máxima. Por isso que a gente aquece para fazer o melhor ali durante aquela sessão, né? E em relação a ganhos de força, hipertrofia muscular, volume muscular e resistência muscular, quem aquece tem ganhos significativos em relação ao grupo que não aquece. Tem até um estudo que fala isso, se não me engano, é do Aguiar, de 2015. Acho que é ele que falou. E fizeram um teste com cadeira extensora, um grupo aquecia, se eu não me engano eles faziam 30 segundos antes do treino, eles faziam uma série de... não vou lembrar o exercício agora. E tiro de 100 metros? Não sei se era cadeira extensora, era alguma coisa assim. Ele fazia uma série de até a falha muscular com 20% de uma RM, ou seja, uma carga bem leve, e fazia até a falha muscular. 30 segundos depois eles entraram na parte principal do treino, que aí era cadeira extensora, era 3 séries de cadeira extensora com 75% da carga máxima dele de uma RM, né? E o grupo que fez o aquecimento foi o dobro, né? Eles dobraram o ganho de força, hipertrofia e resistência muscular. Seguindo nesse assunto, a Natália perguntou aqui, acho que para a gente ficar mais claro. Quando que o alongamento pode ser prejudicial para o rendimento do treino? Acho que recapitulando, basicamente, se você tem o objetivo de desenvolver performance, como por exemplo força, pré-treino, fazer alongamento com intensidade alta não é o ideal. Tem a forma de preparar a musculatura, como o Murilo falou. Talvez alongamentos balísticos, coisas mais específicas para o que ele vai fazer. Por exemplo, ele vai fazer membro superior. Não tem por que eu aquecer as pernas deles ou pedir para ele fazer polichinelo, alguma coisa assim. Eu aqueço ele na prancha, faço alguma coisa mais específica de membro superior e deixo uma coisa mais específica mesmo na sessão de treino. Em contrapartida, se você vai treinar membro superior, você pode treinar mobilidade, flexibilidade intercalada com a musculação de membro inferior. Pode. É uma estratégia interessante de usar. Claro, a gente otimiza o tempo, né? E outras, a gente vê que o nosso cliente, o nosso atleta precisa dessa flexibilidade. E a gente vai ver que, sei lá, na próxima sessão ele vai fazer força, então ele não pode fazer flexibilidade ali. Então ele faz no treino de membro superior. Então ele faz alternado. Para a gente sair desse assunto e entrar na nova pergunta. O que é o alongamento balístico e dinâmico? Acho que é uma dúvida que o pessoal colocou aqui. Balístico e dinâmico seria a mesma coisa, seriam movimentos balísticos mesmos. Movimentos gerais, com dinâmica, não seja estático, né? Porque existe o estático, que a gente fica parado. Isso, existe os balísticos, que a gente faz uma movimentação da articulação, da musculatura. Aí faz por repetição, pode usar tempo, sei lá, 20 repetições. Legal. Rotação de tronco, puxa a perna, aí você varia do jeito que você quiser. Legal. Outra pergunta bem legal aqui. Qual o melhor exercício para emagrecimento? Nossa, depende, hein? Depende. Bom, eu acredito que tudo. Acho que todos os exercícios vai ser importante, tanto o aeróbio quanto o anaeróbio. Acho que se a gente ficar preso em uma... como é que posso dizer? Só um perfil, uma característica só. Ficar preso só naquele tipo de treino. O nosso corpo ele se adapta muito rápido nessas coisas. Talvez no início vai funcionar muito bem. Por exemplo, eu gosto de fazer só treino aeróbio, só gosto de correr, não gosto de musculação. Talvez no início você vai ter muito resultado, porém a longo prazo pode ser que não. E a gente tem que tomar cuidado também com a nossa alimentação, porque a gente não pode só descarregar nosso emagrecimento, nossa performance em cima de exercício. A gente tem que ver também a nossa alimentação, tem que ver se o nosso sono está muito bom. Então acho que depende muito. Tá. Se você tivesse que fazer uma escolha, então vou ser mais direto aqui para você. Musculação mais aeróbio contínuo, aeróbio contínuo mais HIIT, musculação mais HIIT. Qual seria a sua escolha? Para emagrecimento? Emagrecimento. Aliás, emagrecimento e performance de maneira geral. Acredito que musculação mais o HIIT, acho que seria mais interessante por conta dessa demanda neural maior, essa demanda energética que é muito maior do que o aeróbio contínuo. Acho que o gasto é significativamente maior. Não tem sombra de dúvida disso. O interessante da musculação e o HIIT é que você mantém um gasto energético aumentado posteriormente, né? Perguntaram da questão de caminhada,
ou corrida. Epóxia muscular? EPOC, verdade. Então realmente o EPOC é aumentado e a gente continua gastando energia depois, e o melhor de tudo é que esse gasto energético tende a ser proveniente da gordura, porque durante o exercício a gente gasta bastante, a gente depleta o glicogênio muscular, né? Predominantemente, né? Sempre predominantemente, nunca isoladamente. E só que posteriormente, para a gente corrigir essa depleção de glicogênio muscular, a gente acaba usando a gordura aí, que é o EPOC aumentado. Só tem que tomar cuidado com a alimentação, né? Não adianta você ir lá se matar, fazer crossfit, 1000 calorias na aula de spinning, e aí chega em casa, sei lá, come porcaria, vai comendo de pouquinho em pouquinho, né? O pessoal, eu belisco uma coisinha ali, belisco mais uma coisinha ali, mas no final do dia, a hora que você for ver, o seu balanço calórico, energético que você consumiu no dia foi muito maior do que o gasto que você teve na academia, naquela sessão de treino. Tem um estudo falando exatamente isso, como o Will falou, acho bem legal, mostrando qual que é uma das principais falhas aí do emagrecimento. A galera vai e gasta, vou dar um exemplo aqui, uma pancada de caloria durante a semana, né, que nem se for, faz aula de bicicleta, crossfit, musculação, corre e tal. Faz várias atividades no dia, né? E aí tem aquele gasto energético na semana assim super, né, deficitário, e chega no final de semana, sábado e domingo, enfia o pé na jato, churrasco, sorvete, bebida, parece que é irrelevante, e na hora de chegar na segunda-feira seu gasto energético é praticamente a mesma coisa. E aí não acontece o processo de emagrecimento. E a gente precisa de estímulos distintos e variáveis, porque o nosso corpo, como o Murilo falou, procura sempre a homeostase. Sempre o platô. Ele procura o platô, ele gosta de ficar em paz, equilíbrio, né? Exatamente. Então a gente precisa dar estímulos diversos, variações. A escolha do Murilo aqui seria a minha também. Musculação e o HIIT pela otimização, né? Consegue... E menos tempo, às vezes você consegue até treinar menos tempo, meia hora, 40 minutos, se você fizer um treino de meia hora, 40 minutos de musculação e HIIT, talvez você vai ter mais resultado que você ficar 1 hora fazendo exercícios de leve e moderada intensidade. Né? Muito legal, tipo de observação bem importante. A otimização do tempo, a gente ficar treinando 6, 7 vezes, 8 vezes na semana, você consegue otimizar com um tempo menor, só que é necessário uma intensidade maior, né? E tem uma outra coisa que eles estão falando também sobre... deu um branco agora, depois eu falo. Na hora que eu lembrar eu falo. O Bruno... É que tipo assim, quando a pessoa ela começa a praticar muita atividade, que nem eu dei o exemplo do crossfit e do spinning, a tendência dessa pessoa, por exemplo, ela treina uma vez por dia, vamos colocar, ela treina 1 hora no dia, porém as outras 23 horas, 15 horas que ela está em casa, pode ser que diminua a produtividade dela. Em questão de energia, né? Em questão de energia. Como ela gastou muito naquela sessão de treino, ela fica cansada demais e gasta menos energia. Isso. Então, no dia dela, ao longo do dia dela, ela vai querer se poupar. Talvez no serviço dela ela vai levantar menos vezes, ela vai tomar menos água. Então acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, com o excesso de treino. Tem trabalho isso que o Murilo falou, é muito legal. Já falando sobre isso, uma teoria falando sobre isso. Treina muito intenso, fica muito cansada e depois ao longo do dia tende a ficar menos ativa, fazendo até menos atividade física, né? Não é isso. Acaba ficando no 0 a 0. Exato. Né? Acaba ficando 0 a 0. Porque se você fizer atividade moderada, treinado normal e teve uma produtividade maior no dia, o gasto seria a mesma coisa. Então basicamente tem que ter essa atenção, né, esses cuidados. Uma pergunta do Murilo: musculação e aeróbico contínuo pode se fazer no mesmo dia ou dias separados para melhor resultado? Pode fazer no mesmo dia, acho bem interessante, eu utilizo muito isso. É legal a ordem que você usa isso. Você tem que saber a ênfase que você quer dar, se você quer ser melhor ali na musculação, talvez pegar mais peso, ou se você quer melhorar o seu tempo na corrida, comece pela corrida, ou se você quer pegar mais peso, comece pela musculação. Mas pode sim, sem problema nenhum, o gasto vai ser muito bom. Claro que se você tem possibilidade de fazer movimentos distintos, é legal porque se você quer hipertrofia, você quer emagrecer, claro que você tem que priorizar uma coisa e trabalhar dentro daquela prioridade. Claro que você nunca vai ser bom nos dois, né? Difícil. Se você quer focar em uma coisa, faça uma coisa, depois faça a outra. Faz uma semana uma coisa, uma semana faz a outra, né? Alguma coisa assim, aumenta o volume do seu treino, mas
queira ou não, se você treinar a musculação e o aeróbio na mesma sessão, um deles vai ser prejudicado, né? Você não vai conseguir ser o melhor naquilo. Talvez na musculação, porque ele vai ser o primeiro. Mas a hora que você vai na corrida, você já vai estar com fadiga muscular. Então você não vai desenvolver da mesma forma. Isso. Como se você tivesse feito ao contrário, tivesse começado pela corrida ou só feito a corrida. Mas sim, pode. Sim, pode fazer. sim. Eu uso muito isso. Fizeram duas perguntas aqui sobre a questão da obesidade. Um falou assim, uma pessoa que tem problema respiratório com obesidade que não consegue fazer exercício aeróbico. Academia, acho que ele quis dizer a musculação, treinamento de força, pode ser um substituto? Pode sim. Pode ser substituto. É aquele negócio, a pessoa ela tem que se sentir bem, primeiro de tudo, seja o que ela estiver fazendo. Mas, claro que sim, pode sim. Uma pessoa que não consegue, por exemplo, caminhar, corrida, ele falou? Corrida, caminhada? Ele não consegue fazer exercício aeróbico. Exercício aeróbico. Talvez ele não consiga fazer uma corrida, mas se ele fizer uma caminhada, alguma coisa mais lenta, não precisa ser esteira. Pode ser talvez um corredor, 50 metros, 25 metros. Bicicleta, tem corda naval, muita tem coisa algumas alternativas que as pessoas... Tem a musculação em si, que perde peso, com certeza. E olha só, e a musculação, quando feita por um emagrece, grande... Né? Vamos colocar que emagrece. Exato, emagrece. É uma pergunta... A musculação emagrece, exato, né? Não perde peso. Depois emagrece. a gente vai entrar um pouco... Eu acho que vale agora, porque inclusive era a minha próxima pergunta, se musculação emagrece. Então, Murilo, a pergunta é, musculação emagrece, Murilo? Já que você tocou nesse assunto. Emagrece. A gente só tem que tomar cuidado com emagrecimento e perca de peso, né? Porque parece ser coisas parecidas, mas são coisas diferentes, porque a perca de peso a gente vê muito na balança. Tem até uma aqui atrás da gente. As pessoas ficam muito vidradas no peso da balança. E quando a gente treina, a gente emagrece porque acontece aquela troca, né? A gente perde massa gorda e ganha massa magra. Então a gente acaba ficando ali no mesmo padrão corporal, né? A gente meio que não sai daquilo. O nosso corpo ele gosta de ter um platô mesmo de peso. Que nem eu peso 63 quilos. Eu nunca vou sair desse peso. Posso comer o que for, posso fazer o que for, vai ser difícil eu sair desse peso, chegar lá nos 70, 75 quilos, é muito difícil, porque o meu corpo ele já estabeleceu esse padrão. Então, você consegue mudar a qualidade dele, mas não alterar de maneira significativa o peso. De maneira geral, acho bem interessante, porque o corpo sempre tende a procurar realmente a homeostase. O que dá a diferença na balança é que, como ele falou, pode ganhar massa muscular, perder gordura e o peso fica aí no 0 a 0. Você ganha um quilo de massa muscular. Mas eu não emagreço, treino, né, faço dieta, isso aqui, mas não estou emagrecendo, estou tendo resultado. Mas faz uma avaliação, o importante é fazer uma avaliação para ver se está tendo essa troca, para ver se está tendo isso, porque o ganho de massa muscular ele é muito desejado, né, pelas organizações mundiais da saúde, né, eles preconizam que tem que acontecer isso, né? O ganho de músculo e a perca de massa gorda. Então, porque inclusive melhora a questão da funcionalidade, né? O score funcional, que é uma avaliação para verificar como está a sua capacidade funcional, né? Em si, como o próprio nome diz, melhora significativamente quando se faz musculação. Tem um estudo bem legal que faz a comparação com idosos fazendo um treino de musculação, fazendo um treino aeróbico contínuo, fazendo um treino aeróbico mais musculação. Verificar. Tem dieta também, né? Tem Só que também. eu não vou lembrar da dieta. Como é que esse específico do treinamento mostra que, no final das contas, qual que é o melhor? Em primeiro lugar, musculação mais aeróbica, você trabalha praticamente todas as capacidades. Em segundo, claro, a musculação, por causa do score funcional, que é aumentado, ou seja, você consegue fazer as coisas do seu dia a dia, que normalmente exige mais força do que capacidade aeróbica. Em terceiro lugar, a capacidade aeróbica. Todos tiveram uma melhora significativa em relação ao grupo controle que não fez nada. Em contrapartida, musculação e aeróbio saíram na frente e a musculação em segundo lugar. É importante, aí emagrece, mas a gente também não pode só ficar levando em consideração a musculação como um emagrecimento. A gente tem que ver também a parte de ansiedade, melhora do sono, melhora na disposição, né? Entre vários outros fatores, né? Que a musculação e a atividade física, o exercício físico promove para a saúde, né?
Tem uma pergunta do Pablo aqui, eu não consegui entender direito. Ele falou assim, eu voltei aos treinos há pouco tempo, estou fazendo muito pouco trabalho físico e mesmo assim eu estou conseguindo chegar às minhas metas nos treinos. Ótimo. Será que eu irei me lesionar mais fácil? Como? Ele falou que ele tá conseguindo alcançar as metas dele mesmo treinando pouco. E ele está com medo de se lesionar, porque acho que ele está progredindo rapidamente, deve ser Isso é início, isso é muito comum mesmo. No início, tanto quando você está fazendo uma dieta, quanto quando você está iniciando aí um planejamento de musculação, o início você tem muito resultado mesmo. Isso é bem comum. Então é normal, Pablo. Normal, Vitão. Provavelmente você não vai se lesionar não se você fazer de maneira progressiva. Lembra? O treinamento sempre é em progressão, né? Conforme e ajustes finos aí, conforme você vai melhorando, você vai ajustando as cargas e a tendência é você alcançar resultados. Sim, mas aí não vai lesionar não. É muito difícil. Se você não pegar cargas extenuantes, né? Coisa que vai passar do seu limite, não vai acontecer, dificilmente vai lesar. Acredito que você tem que tomar cuidado com dor muscular tardia, né? Por exemplo, não treinar em cima dessa dor também. Vamos supor que eu treino peitoral e aí eu tô com dor muscular, não vou treinar no outro dia, né? Vou deixar ele descansar, vou treinar outro grupo. Então, só tem que tomar cuidado com isso, mas não, lesão não vai acontecer não. Esse ganho inicial de força, de hipertrofia, de resistência é comum, acontece mesmo. O Murilo falou, praticamente respondeu a pergunta que eu ia fazer também agora, mas vale a pena dar uma continuidade. Qual que é a frequência de treino, Murilo? Que é uma pergunta que o pessoal também fala, quantas vezes eu tenho que treinar em cada músculo? Como que funciona isso? Depende, se você treinar 3 vezes na semana, você poderia dividir isso. Dividir entre, por exemplo, membro superior e membro inferior. Membro superior a gente pode dividir por puxada e empurrada e membro inferior, né? Três sessões, né? Se você treinar 2 vezes na semana, você poderia fazer exercícios combinados. Todo o corpo, agache, levanta e trabalha bem no superior com o membro inferior, resumidamente. E quem gosta daquela musculação tradicional e treina dividido assim, quantas vezes na semana treina? Porque eu sei que tem gente que treina, por exemplo, mulher ainda é comum, e eu até recebi esse tipo de questão. Eu treino perna dia sim, dia não. E aí? Pode. Tem até um estudo do Fleck que ele submete os atletas dele a treinar o mesmo grupo muscular durante 3 dias. Tem até, acho que se não me engano, uma semana inteira. Ele treina a semana inteira o mesmo grupo muscular. Aí na outra semana ele muda. Porém, a intensidade desses treinos vai ser diferente uma da outra. E volume. E volume, isso. Intensidade e volume. Então você pode começar lá na segunda-feira treinando mais pesado, na quarta você faz mais leve, na sexta um pouco mais leve, mais regenerativo. Mas pode sim, é bem possível. Só tem que tomar cuidado com essas dores musculares, com essas... a dor muscular em si ainda é tranquila. O problema assim, que eu acho é aquelas dores de facada, dores de agulhada, e a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado e evitar esse tipo de dores. Mas dor muscular é bem comum. É legal essa colocação do Murilo, que você pode treinar tudo. Cuidado, acho que vale a pena a gente fazer uma ressalva aí. E cuidado essa questão de treinar todos os dias, ou treinar dia sim, dia não, o mesmo movimento muscular, porque o treino muda, né? Então, como ele falou, muda volume e muda intensidade. Você vai treinar todos os dias, por exemplo, no membro inferior, você vai fazer 10 exercícios, 5 exercícios, você vai fazer provavelmente 1, né? Dividido. O que interessa é o volume na semana, né? Pensa numa coisa ondulatória, né? Você começa fazendo um treino pesado, faz mais leve, treino pesado, treino mais leve. E com limitação de quantidade de exercícios, né? Porque se a gente seguir muito esse gráfico, né? Colocar estímulo em cima de estímulo... Não vai dar, vai dar o errado. Pode acontecer. Provavelmente vai dar o errado. Esse errado normalmente é lesão. Murilo, qual que é a sua opinião sobre esses treinos muito rápidos, de 10, 15 minutos que tem na internet, são vendidos aí 21 dias para emagrecer 15, 20 quilos, uma coisa fora do... É difícil responder isso daí, mas assim, depende, tem pessoas que têm resultado, tem pessoas que não têm, depende do que a pessoa está comendo, se ela está fazendo um acompanhamento, mas funciona. Funciona, se você treinar 15 minutos, 20 minutos de maneira intensa todos os dias, aí vamos colocar, e não pisar o pé na jaca, né? Ter um bom hábito alimentar, dormir bem, treinar bem também. Eu acho que pode ter resultado. Vai ter resultado. Então, sim. Existem estudos até de um treino na semana. Você faz um treino na semana,
com de intensidade uma hora, alta. não sei se é de meia hora, Trabalha uma o corpo hora, inteiro e a pessoa tem resultado. Então dá sim é para ter melhor resultado fazer do que não nada, fazer. É aquela história. Agora, né? essa promessa de perder pesos absurdos, isso aí não dá. Não dá porque acontece muitas vezes quem está parado. Exato. Padrão corporal. Voltamos na homeostase, como o Murilo falou. A gente tem um padrão, o corpo precisa daquilo, fugiu daquilo, é uma agressão no corpo, o corpo tende a fazer com que o metabolismo desacelere, né? Segure aquilo, entre num platô ou comece a perder massa magra para você conseguir estabilizar o seu gasto energético que está mudando, né? O corpo procura a homeostase. Então, cuidado com milagres. Treinos curtos são efetivos, funcionam. Porém, não há milagre para perda de peso. Tem que tomar cuidado com a execução desses exercícios. A gente vê o negócio na internet, talvez não é a melhor execução, talvez, sei lá, a pessoa passa muito tempo sentada e sem acompanhamento é complicado. É meio complicado. Tem que ficar bem atento. Tem que tomar cuidado com a execução do exercício, porque a pessoa pode se machucar sim. E aquela velha história também. Lagartixa não vai virar jacaré, não tem jeito. É um pouco tanto complicado. Eu nunca vou ser um Robson, um Ítalo da vida. Né? Exatamente, é mais difícil. Né? Mais difícil. Eu tenho meu padrão corporal, vai ser esse, é assim que funciona para todo mundo. Por que quando eu faço dieta sem exercício consigo emagrecer rapidamente, porém quando paro a dieta eu volto a engordar rapidamente outra vez? Vamos tentar responder uma de cada vez. Da massa magra mesmo, que acaba perdendo, né? Perde peso. Então, porque, por exemplo, se a pessoa ela não está fazendo exercício físico, ela só está fazendo dieta, e ela está perdendo bastante massa, ela está perdendo bastante peso rápido, né? Isso é porque ela não está tendo ganho de músculo. Por isso que não está tendo aquele troca-troca, né, do músculo pela gordura. Então a pessoa só está perdendo só. Então na balança você vai ver uma boa diferença mesmo. Você vai emagrecer rápido mesmo. Em contrapartida, quando você começa a treinar, quando você associa os dois, né, o treino com a alimentação, vai acontecer essas trocas, né? Você vai perder gordura, vai aumentar músculo e peso na balança, vai continuar o mesmo, mas você teve resultado e isso é bom. E aí quando você, como a pessoa falou aqui, porém quando eu paro a dieta eu volto a engordar rápido de novo. É porque você perdeu massa muscular, seu metabolismo caiu e você come o que você... Então pensa o seguinte, vamos fazer uma análise prática. Você gastava 2.000 quilocalorias, aí faz uma dieta de 1.000 quilocalorias, vai perdendo 1.000 quilocalorias por dia. Você consegue um emagrecimento grande, né? Uma perda de peso. Uma perda de peso significativa, não é emagrecimento. Você vai perder tudo, né? Vai perder peso. Nesse peso perde tudo, perde massa muscular também. Perdendo massa muscular, seu metabolismo que era de 2.000 quilocalorias vai para 1.500. Aí você volta a comer 2.000 quilocalorias, que teoricamente você manteria o seu peso, você vai estar ganhando 500 quilocalorias por dia sem saber, comendo o que comia antes. Então daí um dos grandes erros, o X do efeito sanfona, né? Tão comum. Eu acho que a pergunta é pertinente porque a galera vai engorda e não sabe o que está acontecendo. Né? Mas na verdade você perdeu massa muscular, seu metabolismo ou perdeu muito peso rapidamente e o metabolismo travou, porque ele procura mais uma vez a homeostase, ou você perdeu massa muscular e você não tem um metabolismo tão rápido como era anteriormente. Né? Acho bem legal. Vou entrar com uma pergunta polêmica. Eu sei que é polêmica porque eu sei sua opinião, mas treinar em jejum. Essa é complicado. Não sou nutricionista, né? É a bom. gente vai tentar responder. Matheus depois vai falar a opinião dele pra gente, né? O Matheus está online aí, depois a gente vai ter uma live específica com o Matheus falando sobre emagrecimento, aliado totalmente à nutrição, mas agora com a sua opinião como profissional de educação física. Jejum, treinar em jejum, é bom? Pode ser. Pode ser. Pode ser bom, depende muito. Depende. Vou dar o exemplo do carro aí da Fórmula 1 de novo. Legal. Mas, por exemplo, você colocaria o seu Uno 1.0 na pista, na reserva? Pode deixar a pulga atrás da orelha, né? E o máximo que pode acontecer com ele, né? Acaba a gasolina, você fica aí. Pifa o motor. Morre e aí você fica aí.
Eu falei que é um tempo polêmico porque tem estudos de tudo quanto é canto falando sobre não isso. Tem muito embasamento científico ainda. Elas têm um monte, mas não tem não é 100% não é certeza. Não é os mesmos caras, os mesmos cientistas não falam a mesma língua, cada um fala uma coisa. Porque eu acredito que nesse ponto as pessoas são diferentes e aí as respostas tendem a ser diferentes. Tem gente que se come antes de treinar se sente mal. Tem gente que se não come vai lá, treina e treina bem. Né? E se não come, passa mal, acaba a energia. Depende. Tudo depende do que você fez aí no dia anterior também. Então, às vezes você teve uma alimentação muito boa, muito bem feita no dia anterior, de um estoque de carboidrato, que vai ser talvez exigido prioritariamente no seu treino, e chega no dia seguinte, você não precisa daquela alimentação, já que você não se sente bem, você consegue treinar sem se alimentar. Mas tem um risco aí, dependendo de como foi sua dieta, se você não tem um acompanhamento nutricional ideal, de perder massa muscular, né? Não perder, como é que vai ser um gasto, uma quantidade de massa muscular muito grande perdida ali no treino, porque você comeu antes, você não está num jejum tão longo. Sim, pode ser que você nem perca. Né? Mas pode ser que não produza ou outra, alguma coisa assim, pode ser que você nem perca, nem tem esse catabolismo. Né? Que pode não produzir tanto quanto você produziria se tivesse alimentado. Com certeza. Acho importante isso. Mas existe até maratonistas quenianos, africanos, os caras bravos da corrida. E, os caras treinam em jejum. Os caras treinam em jejum. E produzem muito, né? Então, depende tudo da dieta do dia todo, né? Do dia anterior, do que você vai fazer posteriormente. Não dá pra falar desses caras, né? Do desempenho deles. Os caras são foda demais, né? Vamos ver. Então, acho que depende muito. O certo é fazer o teste, né? Se você se sente bem treinando em jejum, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você vai ter resultado do mesmo jeito. Tem até alguns estudos que falam que oxida um pouco mais de gordura em relação ao carboidrato para quem treina em jejum. Então, dependendo da pessoa, pode acontecer, pode dar certo sim. Pode funcionar, tá? Você vai ter que achar o que é o melhor para você. Se você se sente bem, não tem eu problema. Pessoalmente não consigo treinar em jejum, não passo mal. Eu tenho um aluno meu que vem aqui se comer e passa mal. Então tem que fazer a devida adaptação. Às vezes tem gente que come também se sente inchado. E aí vai treinar, tá com aquela sensação de inchaço. Então talvez para essa pessoa fazer um treino de jejum não vejo problema. Não é, exato. Antes de entrar na outra questão aqui, eu acho uma questão bem legal que eu recebi mais de uma vez aí na internet. Respiração e musculação. Qual que é a sua opinião sobre respiração e musculação? Qual que é a melhor forma de respirar? Eu gosto de fazer a respiração, se eu não me engano, é passiva que a gente fala. Mas, por exemplo, quando eu estou fazendo a força, eu estou soltando o ar. É passiva. E a hora que eu estou relaxando, eu estou respirando. Então, eu vou fazer uma puxada aqui de cima para baixo, eu solto o ar e faço a respiração na hora que eu estou relaxando. Um exemplo bom que dá para explicar isso é na abdominal. Como que eu vou fazer uma abdominal respirando ao mesmo tempo? Se eu estou diminuindo aqui a minha caixa torácica, a minha capacidade de captação de ar, né? Eu estou diminuindo esse espaço, como que eu vou inspirar ao mesmo tempo? Ou seja, seria interessante fazer o contrário. Na hora que eu estou fazendo abdominal, na hora que eu estou diminuindo fazendo a compressão aqui da caixa torácica, eu estou soltando o ar, fazendo a expiração, e quando eu estou voltando à posição inicial, eu estou inspirando, né? A gente respira. Então eu gosto de fazer muito nessa ordem. Acho que eu vou dar meu pitaco também dentro do que o Gil falou. Concordo com ele, habitualmente que nós acabamos explicando, mas na literatura, a literatura não é conclusiva frente a isso. Tá? Ela fala que você tem que respirar da maneira que você se sente mais confortável. Isso é sempre assim. Evitar a manobra de Valsalva, que é aquela apneia, travar o ar, principalmente para iniciantes, né, hipertensos, pode dar tontura. Assim. Quando o cara está fazendo com muito peso, não tem jeito. Não tem jeito, é isso que eu ia falar. Quando a pessoa vai fazer uma série de força, não tem jeito ela respirar. Ela vai aprender a respiração e vai desenvolver aquela força máxima e é aquilo. E determinados exercícios, como por exemplo uma remada, um exercício para as costas, uma puxada com uma carga elevada, você não consegue fazer também a respiração passiva que a gente usa normalmente, você tem que fazer invertido. Então por isso que é muito relativo, né? Fleck e Kramer fizeram um estudo e mostraram que para hipertensos a respiração passiva é a mais recomendada,
Por quê? Porque se você fizer a força, a contração e fazer a inspiração, ao mesmo tempo, você tende a aumentar de maneira considerável a pressão arterial. Tá? Então essa questão da respiração é realmente relativa. Respirar de maneira confortável, evitar a manobra de passar álcool e é isso. Tá? Não tem uma resposta certeira. Sempre controlar bem a respiração, mas bem comum, bem normal mesmo. E a respiração nunca sendo forçada também. Respirar muito fundo, soltar o ar muito fundo. Acho que não tem necessidade. Você tem que ser natural. Fazer aquela respiração natural do jeito que o seu corpo está pedindo para você fazer, né? Murilo, musculação e performance de corredores. Qual que é a importância da musculação para performance de corredores na corrida? E eu posso treinar musculação pesado hoje no membro inferior e amanhã correr? Pode. Vamos supor que você fez um treino pesado hoje, amanhã você faria uma corrida leve, fazer uma corrida regenerativa. Vai até ajudar a você se recuperar daquele treino pesado que você fez no dia anterior. Mas não treinar intenso de novo. Não. Aí já aumenta o risco, né? Pode acontecer alguma coisa. Não aconselho. Às vezes resultados a gente acha que vai ter mais resultado. A gente fica pensando muito, mais é mais, né? Quanto mais eu fizer, melhor eu vou ser. Não Às vezes não. Às vezes menos é mais. Às vezes se você fizer com qualidade, é melhor do que quantidade. Então eu acho que... E qual que é a influência na performance, na corrida? Porque musculação na corrida. Vou fugir um pouquinho, vou detalhar um pouquinho mais. Você perguntar da musculação da corrida. Mas eu vou ser um pouco mais detalhista, porque você falou mais ou menos que é importante, mas membro exterior, quem corre, é importante treinar? É importante. Por quê, Murilo? Tem ação de braço, tem ação de rotação de tronco, trapézio, ação de... o corpo inteiro trabalha na corrida e, de certa forma, tem muita sobrecarga, coluna vertebral, e você fazer um bom trabalho de estabilização, educativo de corrida, essas coisas assim, vai ajudar muito a você não ter dor muscular, não ter algum desconforto, hérnias. Própria performance, né? Isso, própria performance. Melhorar a marcha, né? Melhora tudo, né? Economiza energia também. É importante no treinamento superior, sim, porque você usa os braços para correr. A gente acha que não, mas sim. Você fica usa também, né? Pedal, isométrica ali, né? Mas na corrida bem mais significativo, né? Então é importante Até sim, corredores de plantão. Acho que o gasto é um pouco maior na corrida do que no pedal. Você gasta um pouco mais na corrida, mas depende muito também, né? A pessoa tem que sentir bem com o que faz, sendo na corrida, sendo no pedal. Os dois são bons, né? Os dois têm resultado. É um link para outra pergunta que justamente o pessoal perguntou você o que é melhor qual é o melhor esporte, corrida ou bicicleta? É isso. Depende do que você se sente mais confortável, o que você sente melhor, qual você gosta mais, depende da sua limitação. Às vezes você tem, dor no joelho, desgaste no menisco, alguma coisa assim, não consegue correr, tem dor, talvez uma estratégia legal seria a bicicleta, que não tem essa sobrecarga, né? O professor Ítalo perguntou aqui, e eu tenho um estudo fresquinho sobre isso, vou deixar o Murilo falar antes, mas dor lombar e exercícios, o que você pode esclarecer para a galera que se restringe a se movimentar com esse estado de dor? A galera está com dor nas costas, né, dor lombar principalmente, lombalgia, que é bem comum atualmente nas posições que a gente fica no dia a dia, e a galera tende a não fazer exercício, evita fazer exercício ao invés de procurar o exercício. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual seria a melhor estratégia? Fazer ou não fazer exercício quando a gente fala um quadro de lombalgia? Depende do exercício. Talvez se a pessoa tiver com uma fase muito aguda, com muita dor, talvez dependendo do exercício que ela for fazer, um exercício que você usa, tipo exercício funcional, vamos colocar, que você usa o corpo inteiro, e talvez você possa sentir dor. Talvez se você fizer na máquina, com o tronco estabilizado, fazer um movimento mais isolado, talvez você vai se sentir mais confortável. Isso depende muito, né? Daí você tem que ver como é que está o quadro dessa dor, dessa lombalgia, dessa hérnia discal. Outra coisa que acontece muito em pessoas que têm esse tipo de dores é hérnia e lombalgia, as pessoas falarem de fortalecimento. Você está com dor? Tem que fortalecer, né? Às vezes não é isso. Às vezes aquela musculatura está muito presa, ela está muito rígida,
E como a gente estava falando no início da flexibilidade, a gente tem que deixar essa área mais maleável, mais móvel, com mais saúde, talvez trabalhar tração para quem tem esse tipo de dor, de lombalgia, fazer soltura nessa musculatura e aí sim, posteriormente, entrar com os exercícios de estabilização para estar ajudando o tratamento, fazendo o recuo da compressão, a raiz nervosa, né, que acontece com o núcleo pulposo. Legal. Por exemplo. É legal, então, assim, depende muito do que é essa dor, né? Se é hérnia, se é escoliose, se é lombalgia, né? Tem algumas perguntas sobre escoliose aqui também, mas acho que em cima disso a gente consegue responder. Essa dor é relativa, né? Depende do tipo de dor, a fase que está, se está muito agudo não é possível fazer, mas sempre é melhor, e aí eu vou trazer um estudo recente agora de outubro para vocês, é sempre melhor fazer o exercício do que não fazer o exercício. Claro, como o Murilo falou, tem que fazer as escolhas corretas de quais exercícios para aquela situação. Né? Então, fazer exercício é melhor do que não fazer, né? Porque se você deixar um repouso muito grande, não é o conforto da coluna, não é a realidade da coluna, você atrofia e a dor pode ser aumentada, o problema pode ser aumentado. Ficar sem fazer nada, você deixar o seu carro quebrado ali, ele não vai consertar sozinho, não vai melhorar sozinho às vezes. Às vezes você precisa procurar. Precisa mexer. Acho que isso é boa metáfora, né? Uma boa relação. Precisa mexer. Alguém precisa fazer alguma coisa para começar a consertar esse caso para melhorar. Então, seja flexibilidade, mobilidade ou mesmo exercício de força. Teve um estudo agora do ano passado, no final do ano, que me surpreendeu quando eu vi. Eu já tinha visto algo parecido há um tempo atrás, nem lembro o ano, acho que 2012. Falando sobre exercício físico e lombalgia. Vou até juntar os dois estudos aí. Que a galera foi instituído para fazer o levantamento da terra, então o deadlift, para quem tinha dores lombares, no caso era lombalgia, especificamente lombalgia. Tá? E as pessoas que fizeram, o grupo que fez o treinamento de deadlift, levantamento de terra, né, que tem aquele de tirar o peso do chão e levantar, reduziu a dor de maneira muito significativa em relação ao grupo controle que não fez nada, né? A maioria do grupo controle praticamente não teve resultado, o resultado foi quase insignificante, e o grupo que estava fazendo exercício, fazendo especificamente esse exercício, que é um exercício que usa muito a lombar, teve uma melhora significativa. Esse estudo agora do final do ano falou que treinar, fez o mesmo trabalho, a mesma estratégia, né? Usando o deadlift especificamente, e verificou que mesmo, bem em cima da dor. E o treino intenso teve uma resposta de 56% de melhora. O treino leve teve uma resposta de 34% de melhora. Então, eram atletas? Não, eram pessoas treinadas, mas não atletas. Porque tem que ver muita execução desse deadlift, que ela tá fazendo. Eram pessoas treinadas, mas não atletas. Treinadas, mas não atletas, com um X, acho que mais de um ano de academia, de experiência, né? Então sabiam executar. Claro que quando a gente fala em intensidade é individual, né? E não a sua intensidade é uma, a minha pode ser um cabo de vassoura e já é o suficiente, dependendo da minha flexibilidade e tal. Então, são vários fatores, né? Como ele falou assim, que é sempre a questão da individualidade que tem que ser trabalhada, mas dentro da individualidade dos indivíduos daquele grupo estudado, dos dois estudos, o resultado foi interessantíssimo, né? Então, fazer exercício útil também, né? Deadlift, tem muita relação também. É um ajudando o outro ali na musculatura, né? Bem interessante. Então, se um está com dor, o outro ele ativa mais para pagar o preço daquele, né? Eles vão sobrepondo. Um vai ajudando o outro, né? Isso acontece muito. Legal. O Paulo Lessa entrou aqui e a gente vai fazer uma live com ele semana que vem. E eu vou aproveitar e deixar uma bola quicando até para a gente usar semana que vem também essa pergunta. Mas, na sua opinião, qual ou quais os melhores exercícios para circulação? Talvez o aeróbio, acredito que o aeróbio. Todos são bons para circulação, na verdade. Flexibilidade é bom para circulação, aeróbio é bom, musculação é bom, caminhar, correr, o que você quiser fazer, tudo é bom para circulação. O ruim é não fazer nada, é ficar parado no sofá. Isso é problema. A gente vai afunilar essa pergunta com o Dr. Paulo Lessa, que é o especialista no assunto,
Você está se movimentando, você está fazendo seu sistema circulatório melhorando o funcionar. retorno venoso, levando sangue, irrigando mais a região, tá? Fortalecendo, então dependendo menos dos vasos e a musculatura ajudando. Então são vários fatores bons. A gente vai entrar nesse assunto detalhadamente. Trabalhar bastante a panturrilha, como muitos cardiologistas não falam, a panturrilha é o nosso segundo coração, é ela que ajuda a fazer o retorno venoso do sangue para o coração, né? E nutrir ele de novo. Então, importantíssimo. É válido. Agachamento prejudica a coluna? Nunca. O agachamento ele é até usado para tratamento, né, de hernia discal, lombalgia, que a gente estava falando agora, né? Não, de forma alguma, agachamento, muito pelo contrário. Ajuda. Ele é bom, ele ajuda, ele fortalece, ele te cura, ele vai te ajudar. Depende de como é feito? Depende de como é feito, tem que ver a execução, tem que analisar também a dor, se a pessoa tem dor ou não, mas não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, ela vai ajudar bastante. É importante. Acontece que às vezes a gente, se você faz o agachamento de maneira progressiva, como nós falamos lá atrás. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo comentário. Tem que ver o volume, né, a intensidade desse agachamento. O agachamento é um exercício fantástico. Exato. Se você tem que analisar bem o caso da pessoa. Não é uma receita de bolo. Não é uma coisa que você vai usar para mim, eu vou usar para o Renato. Às vezes não precisa. Às vezes o jeito dele vai ser diferente. Por exemplo, ele não consegue agachar, talvez isso vai ser prejudicial. Aí você tem que trabalhar outras coisas. Aí você tem que trabalhar a flexibilidade do tornozelo para a pessoa poder agachar bem. Melhor. Aí, beleza. Então, tem que ter uma análise muito maior, né? Não é simples assim. Não é tão simples assim. Tem gente que vai lá e taxa um exercício. Eu ouvi uma frase muito legal uma vez e levo isso para a minha vida. Não existe exercício proibido. Existem pessoas proibidas para determinados exercícios, pelo menos momentaneamente. Não existe exercício certo e errado. Existe aquele que talvez tem um risco maior. Tem um risco maior. Isso. Outra pergunta legal. E aqueles que vão ter um resultado melhor também, às vezes vai ter um resultado melhor. Existe treino para definir, para hipertrofiar na musculação? Aquele negócio de fazer série de 20 eu vou definir, fazer série de 6 eu vou hipertrofiar, isso é verdade? A hipertrofia você vai ter, sim, séries de 15, 20 repetições. Eu digo assim, as pessoas me perguntam muito assim, eu quero definição muscular, então já que eu quero definição muscular, eu não posso fazer 6, 8 repetições, porque eu vou ficar muito grande. E aí a pessoa, eu tenho que fazer série de 15, 20, porque aí eu não vou ficar grande, vou só definir. Isso é real? Não, acredito que não. Acho que os dois estímulos eles vão ter volume muscular, você vai ter um ganho de hipertrofia. Talvez as séries de 8 a 12 você vai conseguir uma hipertrofia talvez mais significativa do que as séries de 15 a 20, né? Porque de certa forma é uma intensidade um pouco mais baixa, mas os dois estímulos você vai ter a definição muscular. Depende, né? Porque para você ter a definição muscular, que nem você vê o seu músculo, né? Eu quero ver meus gominhos, quero ver meu músculo e tal. Você precisa perder gordura. Na verdade, os gominhos que a gente tem aqui na barriga, ele não aparece em algumas pessoas porque tem uma camada de gordura aqui cobrindo ele. Ou seja, se você perder essa camada, até o seu vai aparecer, né? Então, todo mundo tem isso. Só está escondido, né? Só está escondido pela gordura. Então, não existe treino de definição, pensando na musculação, eu fazer mais repetições eu vou definir, fazer menos eu vou hipertrofiar, né? Como o Murilo disse, ambos geram hipertrofia, são caminhos distintos para gerar hipertrofia. Quando a gente fala de 8, 12 repetições, você tem uma hipertrofia que tem uma manutenção mais alongada, né? Quem assistiu a primeira live ouviu falar sobre isso, tem uma preparação pré-férias, né? Fazer treinos com cargas maiores e intensidade bem alta previamente a férias. E quando você trabalha com um volume maior de repetições, aí acima de 12, 15, 20 repetições, mais ou menos isso, né? Acima de 30 já muda, já vira um problema, você pode gerar hipertrofia com característica sarcoplasmática, né? Você prioriza mais uma coisa do que a outra e você tem um resultado mais agudo, né? E só que cronicamente você também perde mais rápido. Então você tem um resultado mais rápido, só que perde mais rápido. Quando faz, como o Murilo falou, de 8 a 12 repetições, você tem a tendência de
de manter aquele resultado por mais tempo. E outra, dá pra gente ter um controle também. Se você vê que você está crescendo muito... E não é o que você quer? E não é o que você quer, então você... pera lá, então, essa semana eu não vou fazer. Vou ficar aí 1, 2 semanas sem fazer esses tipos de série, de 8 a 12. Muda. Vou trabalhar de 15 a 20, eu vou fazer série de força. Vou fazer série de 5 repetições máximas, 3 repetições máximas, a carga bem elevada. O X é você adequar e adequar a alimentação. Exato. O Murilo falou, quer perder gordura, quer definição muscular, tem que perder gordura, tem que eliminar, porque aí sim aparece a musculatura que está escondida. O Instagram está avisando a gente que está acabando. E ganhar músculo, né? E ganhar músculo. Se não ganhar músculo, não tem músculo então, aparecer. Só fazer dieta e não fazer exercício não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Tem que fazer o exercício, tem que fazer a dieta e rezar para rezar para dar certo. Né? Tem um componente genético e outras coisas mais. A gente falta 1 minuto para a gente acabar a live de hoje. Sei que faltam algumas questões, até algumas questões que a galera levantou, nem todas dá para ser respondidas. Manda para a gente no Instagram, manda para o Murilo, manda no Instagram da Class, manda para mim, que a gente sempre que possível vai responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Um dos artigos, né? A gente tem os artigos. Isso, os artigos que a gente estudou, preparou para isso, também é legal. A gente vai mandar, vamos deixar disponível lá na página da Class. Beleza? Pessoal, isso aqui vai subir no YouTube, vai estar no nosso canal do YouTube, Class Prime, e também na nossa página, classprimeacademia.com.br. Murilo, obrigado pela presença, obrigado pela atuação. Estava nervoso, mas é um cara extremamente inteligente, capacitado.